Ok, turma, então vamos lá. A correção do nosso exercício referente à página 232. No exercício 1, pede para você marcar com X as sentenças que apresentam a alternativa correta de prevenção de doença não transmissível. Então, vamos lá. Primeiro item. Ter uma alimentação saudável e equilibrada. Ok? Então, aí a sentença é correta. Procurar um médico somente quando estiver doente? Claro que não, está errada. Praticar atividade física regular? Correto. Evitar tabagismo e bebidas alcoólicas? Correto. Manter um estilo de vida sedentário? Claro que não. Você não quer ficar gordo nem doente, né? Então, praticar bastante exercício. Controlar os estresses, com certeza. Estresse faz mal à saúde. Ter uma alimentação rica em gorduras e açúcares? Não. Pode-se comer gordura, mas com quantidade mínima. E açúcar também, o máximo possível reduzido. 2. Laura percebeu que ao ingerir determinados alimentos, como pães, apresentava sintomas como diarreia e vômito. Por isso, decidiu ir ao médico. Desembaralhe as letras abaixo, seguindo as setas e descubra a palavra que completa corretamente a frase abaixo. Vamos lá. Após alguns exames, Laura foi diagnosticada com a doença. Então, desembaralhando aí de acordo com a seta, nós vamos ver que ela descobriu que teria, ou seja, que ela era celíaca, tá? Então, veja bem, as pessoas celíacas, elas não podem comer pães, né? Então, ela vai... geralmente é derivado do amido, né? Ela tem alguns sintomas, entre eles vômito e diarreia, ok? Próxima. Faça uma pesquisa sobre a doença de Laura e responda os itens a seguir. Então, a partir da pesquisa, né? Essa doença é transmissível ou não transmissível? A gente vai observar que ela é não transmissível, tá? Próxima. Essa doença é caracterizada pela intolerância a que tipo de alimento? As celíacas, no caso, a doença é caracterizada pela intolerância a alimentos que contêm glúten e um tipo de proteínas encontrada no trigo, por exemplo. Então, por isso que não podem comer pão. Próxima. Qual é a principal orientação para amenizar ou evitar os sintomas dessa doença? Não ingerir alimentos que contêm principalmente glúten em sua proporção. Essa é a recomendação. 3. Complete corretamente as frases utilizando as palavras do quadro. Aí nós temos no quadro colesterol, hipertensão, açúcar, tabagismo, sedentarismo e diabetes. Então, vamos lá. O excesso claro que de açúcar no sangue, ele pode ser o início de diabetes. Veja bem, excesso de açúcar no sangue é início de diabetes. Então, não devemos abusar do açúcar. Altos níveis de colesterol podem aumentar as chances da pessoa sofrer um infarto do miocárdio, com certeza, né? A obesidade pode ocasionar diabetes e hipertensão, porque o organismo da pessoa não está em movimento, então ela pode desenvolver o diabetes e a hipertensão. O tabagismo é uma doença ocasionada pela dependência da nicotina, né? Então, você lembra aí das pessoas que fumam constantemente. O sedentarismo está relacionado a uma série de doenças como a obesidade e o diabetes. Leia, não estou nem passando aqui, já lá na página 233, né? Exercício 4, ele diz assim: leia a reportagem a seguir e responda as questões. Vamos lá. A reportagem diz o seguinte:
prevenção de doença não transmissível pode salvar 16 milhões de vidas por ano. Então, essa é a principal manchete, né? Mais abaixo, ele coloca assim: as doenças não transmissíveis, como o câncer e o diabetes, provocam a cada ano 38 milhões de mortes, das quais 16 milhões poderiam ser evitadas graças a medidas preventivas. Poderia, né? Letra A. Descreva com suas próprias palavras o que é uma doença não transmissível. Então, aí eu vou deixar a critério de vocês, né? Para vocês responderem, de acordo com o nosso assunto já estudado, para vocês responderem o que é uma doença não transmissível. Letra B. Cite uma maneira de prevenir as doenças não transmissíveis. Também vou deixar para vocês responderem, porque é uma resposta pessoal que vocês têm por obrigação saber. Também cuidar do próprio corpo de vocês para estar evitando certo tipo de doença. É interessante que a gente tem que ter uma vida saudável, mas a gente tem que aprender a cuidar também da nossa saúde, tá bom? Vamos lá, página 234. Nós temos a doença, já fazendo aquele resumão, né? Temos o que estudei. Então, doença. Vamos ver a transmissível. E do outro lado, vamos ver a não transmissível. Transmissível. Pode ser transmitida por agentes estranhos, como vírus e bactérias. Então, transmissão. Aí, logo abaixo, você tem esse espaço. Então, nesse espaço, você vai colocar a palavra direta, que é a transferência de agente causador da doença. Do lado direito, você vai colocar a palavra indireta, tá? É a transferência de agente causador da doença por meio de animais. Veja bem, a direta é por meio dos agentes causadores da doença em contato com ele, tá? Ou pelo fluido. E a indireta é por agente causador da doença, ou seja, por meio de animais, objeto, água, ar, alimento e outros, entre outros, ok? Prevenção, como é que nós vamos nos prevenir? Um dos meios de prevenção é através da vacinação, tá? Então, estimula a produção de anticorpos específicos pelo corpo humano. Também, através do saneamento básico, que a gente já falou bastante, né? Reduz as chances de contato das pessoas com os agentes causadores de doença, eliminando nas fezes e nas urinas, ou na urina, no caso. Possibilita a ingestão de água com condições adequadas. Possibilita a limpeza dos ambientes públicos e a disposição correta dos resíduos sólidos. E veja bem que a gente está falando de saneamento básico, ok? Controle e eliminação de fezes, ou no caso de vetores também, né? Bloqueia a via de contaminação do ser humano. Cuidado com a alimentação. Evita a ingestão de agentes causadores de doença por meio dos alimentos. Dando continuidade, vamos lá, página 235, falando sobre as doenças não transmissíveis. Essas doenças não transmissíveis, elas não podem ser adquiridas por meio de agente estranho ao organismo. Influenciada por meio de diferentes fatores. Vamos ver quais são elas. Aí nós temos a representação da parte da molécula de um DNA. Então, aí nós temos também que as doenças não transmissíveis, elas podem ser influenciadas pela hereditariedade, tá? Hábitos pessoais como os alimentares, tá? Mais abaixo nós temos veículos emitindo poluente na atmosfera do ambiente. Então, aí nós temos através do próprio ambiente também, né? Prevenção. Nessa prevenção, nós vamos ver
alimentação variada e equilibrada. Veja bem aí, um prato maravilhoso, bem colorido, né? Prática de atividades físicas regulares. Como eu já falei, não é só hoje, é sempre, tá? O nome já diz, regulares. Evitar hábitos prejudiciais, como por exemplo a bebida alcoólica, né? Você pode evitar o máximo que você puder, então, cigarro, essas coisas, drogas, tá? Para você estar tendo uma vida de qualidade, ok? Então, até aqui foi a correção do nosso exercício. Qualquer dúvida, você pode estar postando lá na nossa plataforma, tá? Bom dia a todos.